Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova a regulação do mercado de carbono brasileiro. Texto volta para a Câmara. Aprovadas 4 medidas provisórias que liberam recursos para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Avança projeto que permite transferência de passagens aéreas sem custos. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que regula o mercado de créditos de carbono no país. O objetivo da proposta é incentivar a adoção de tecnologias mais eficientes que poluam menos e estimular projetos que ajudem na redução da emissão de gases de efeito estufa por meio da negociação de certificados com valor monetário. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos. Pelo texto aprovado pelos senadores, o mercado de crédito de carbono funcionará nas modalidades voluntária, em que a compensação de emissões é feita opcionalmente, e regulada, válida para operadores que liberarem para a atmosfera anualmente volume superior a 10 mil toneladas de gases de efeito estufa. Nesse último caso, há obrigações a serem cumpridas, como elaboração de um plano de monitoramento de emissões e envio de relatório de emissões e remoções desses poluentes. Quem liberar volume superior a 25 mil toneladas de dióxido de carbono também deve comprovar a sua compensação. Durante a leitura de seu parecer, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, citou alguns avanços que a proposta vai gerar, como o incentivo à eficiência energética dos operadores que mais poluem e o estímulo a projetos ambientais de redução ou remoção de emissões. Trata-se de ferramenta essencial no combate às mudanças climáticas, que além de auxiliar o país no cumprimento de suas metas de emissões perante o Acordo de Paris, protegerá nossos produtos da incidência de eventuais taxas sobre as exportações, como no caso do mecanismo de ajuste de fronteira de carbono da União Europeia. Pelo texto que volta para análise da Câmara dos Deputados, as regras do mercado regulado de crédito de carbono não serão aplicáveis à produção primária agropecuária por falta de metodologia capaz de mensurar as emissões do setor. E o Senado aprovou nesta semana 4 medidas provisórias que liberam créditos extraordinários para ajudar o Rio Grande do Sul na sua reconstrução após as enchentes. Hoje foi aprovada a MP que destinou 1,2 bilhão de reais para ações de diversos ministérios. Ontem, outras 3 MPs com a mesma finalidade foram aprovadas. Uma que liberou 230 milhões para seguro rural, outra com 27 milhões para reparar as sedes da Justiça do Trabalho e do Ministério Público e uma última com 1,4 bilhão para apoiar a educação, a cultura e pequenas empresas, sendo 1 bilhão de reais destinados ao PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. As medidas seguem para a promulgação. O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, manifestou apoio ao fim da escala de trabalho 6x1. A proposta, uma PEC apresentada pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, sugere reduzir a jornada semanal para até 36 horas. Cleitinho compartilhou sua experiência pessoal, relatando que seu pai perdeu momentos importantes da sua infância devido às longas jornadas de trabalho. Para o senador, a medida é uma questão de dignidade humana, visando valorizar o trabalhador sem prejudicar o empresário. Porque não é questão de ideologia, não. Essa questão de escala de 6x1 é a questão de dignidade humana. Para quem vai criticar é porque não tem empatia pelo próximo. Para quem vai criticar é porque não faz essa escala de 6x1. Então eu sei muito bem. Eu passei a minha vida inteira fazendo essa escala de 6x1. Já o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, se manifestou contra a alteração da legislação trabalhista. O parlamentar criticou a PEC e argumentou que o trabalhador e o empresário devem negociar para entrar em consenso sobre a jornada de trabalho dentro da legislação vigente. Nada impede na atual legislação que haja acordos. Aquele empresário que tiver condição de pagar a integralidade ou parcialidade para o funcionário trabalhar 2, 3, 4, 5, ou 6 ou 7 dias, que isso seja uma negociação baseada na liberdade. A compra de passagens aéreas atualmente não possibilita a mudança de nome do passageiro. Hoje, o bilhete é considerado pessoal e intransferível, mas isso pode mudar se virar lei, um projeto aprovado no Senado nesta quarta-feira. A repórter Marina Dantas traz as informações. A proposta aprovada na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor do Senado
torna as passagens aéreas impessoais para permitir a transferência para outra pessoa antes da data do voo. O projeto surgiu a partir de reclamações de consumidores em relação à atual proibição de mudança na titularidade das passagens. De iniciativa do senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, o projeto foi modificado pela relatora, Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal. A senadora retirou o prazo de 72 horas previsto no texto original para a transferência da passagem. Na avaliação de Damares, fixar o prazo poderia prejudicar a oferta de bilhetes com preços reduzidos e maior antecedência por parte das empresas e abrir caminho para a atuação de cambistas. Isso ocorreria devido à possível criação de um mercado paralelo de cambistas de passagens aéreas que poderiam lucrar com a revenda de bilhetes adquiridos antecipadamente e revendidos em datas mais próximas ao voo. O projeto que permite a transferência de titularidade de passagens aéreas será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. E a Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou a criação da Rota Turística da Mata Atlântica nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina e da Rota Turística Histórica Belém-Bragança, no Pará. O objetivo é preservar o que restou da floresta tropical, considerada a segunda maior da América do Sul, que possui hoje apenas 12% de área preservada. Repórter Marcela Cunha. O caminho sugerido pelo senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, passa por 19 cidades do Paraná, 13 de Santa Catarina e 31 de São Paulo. A relatora, a senadora professora Dorinha Seabra, do União de Tocantins, lembrou que os municípios abrangidos pela rota estão nas últimas posições no Índice de Desenvolvimento Humano. Por isso, avalia que a criação da reserva vai contribuir para a melhora social da região. Os senadores também aprovaram a criação da Rota Turística Histórica Belém-Bragança, passando por 13 municípios no Pará. O relator, senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, acredita que, além de ser uma nova alternativa de lazer e cultura para os turistas, esse caminho vai revitalizar a antiga estrada de ferro Belém-Bragança, que é um símbolo de resgate histórico para o estado. Eu conheço muito bem essa região, todo esse trajeto, refazendo por onde passava o trem naquele tempão no início do século XX, fazia não só a integração, mas também o escoamento da produção dessa região para a capital, maior centro consumidor do estado do Pará. A estruturação turística dos municípios vai incluir sinalização adequada, promoção da nova rota, divulgação do roteiro e incentivo à sustentabilidade. O uso de celulares por estudantes é um tema de debate global e divide opiniões. Deve haver ou não a proibição dos dispositivos nas escolas? No Brasil, o Rio de Janeiro foi o primeiro estado a decretar a proibição dos aparelhos. Ontem, a Assembleia Legislativa de São Paulo também aprovou um projeto que proíbe o uso de celulares em escolas públicas e privadas no estado. Agora o texto segue para a sanção do governador Tarcísio de Freitas. No Senado, o tema foi discutido em uma audiência pública na Comissão de Educação. Os detalhes com Marina Dantas. A coordenadora geral de Tecnologia e Inovação da Educação Básica do Ministério da Educação, Ana Ungari Dalfabro, disse que é preciso focar na formação de professores e na educação digital de estudantes, para dar intencionalidade pedagógica ao uso dos aparelhos celulares em sala de aula. A gente tem que pensar a formação de professores, pensar os currículos de educação digital das nossas escolas, mas a gente também precisa entender que os nossos estudantes, principalmente as crianças pequenas, precisam de ajudas a mais para conseguirem fazer esse uso equilibrado das tecnologias hoje dentro de sala de aula. Para o presidente da Comissão de Educação, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, o desafio de lidar com a educação digital e midiática dos estudantes deve estar posto na implementação do Sistema Nacional de Educação. Um dos avanços que precisamos ter é a constituição do Sistema Nacional de Educação. Porque se nós pensarmos na educação midiática, e o desafio para implantar isto no Brasil, isso deveria ser objeto dessa gestão tripartita. Um projeto de lei que regulamenta o uso de celulares e dispositivos tecnológicos nas escolas públicas e privadas está em debate na Câmara dos Deputados. Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.